Olá, boa tarde, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos entrando no ar com mais uma edição do programa Restaurando Vidas, um programa que traz para nós experiências de vida de pessoas que começaram mal e estão terminando bem. Pessoas que foram transformadas, tiveram as suas vidas transformadas. E como nós sempre dizemos aqui, transformadas pelo poder de Deus. E hoje nós vamos trazer, estamos aguardando ele entrar aqui no estúdio, nós vamos trazer o testemunho do Mauro Santana, né? Conhecido nosso, aqui de Mococa, nascido em Mococa, na cidade de Mococa, interior de São Paulo, né? E ele vai contar, então, sua experiência de vida, como a sua vida começou, onde ele nasceu, o lar que ele nasceu, as experiências pelas quais ele passou. Então, daqui a pouco, nós estaremos entrevistando aqui o Mauro, né? E você poderá, então, assistir a esse testemunho, como eu conversava essa semana com o pastor Ernesto, é um testemunho impactante, né? De alguém que tinha tudo para a sua vida dar errada. Mas algo aconteceu que, mesmo com todas as probabilidades de dar tudo errado, deu tudo certo, né? Esse é o foco desse programa Restaurando Vidas, né? Trazer para vocês testemunhos de pessoas que tiveram um encontro com alguém que mudou e transformou totalmente a sua vida. Ok? Então, deixa eu pegar aqui, Mauro, as perguntas, né? Claro. Que eu tenho para você nessa tarde, e vou fazê-las, né? E você estará respondendo para nós. A primeira coisa que eu queria é que eu queria começar você falando quem você é hoje, né? O seu nome, seu estado civil, quantos filhos, sua atividade laboral, né? Então, que você se apresentasse para nós nesse momento. Perfeito, pastor. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, meio atrasado aí, mas a gente sabe que Deus tem um propósito em cada coisa, né? Então, falando sobre a minha pessoa, então, me apresentando, né? Meu nome é Mauro, vocês já sabem. Eu sou funcionário, eu sou bancário, funcionário de um dos maiores bancos do Brasil, né? E esse banco já tem, já é velho, né? Muito velho. História. Mais de 200 anos ele tem. Mas eu sou bancário há 14 anos, né? Inclusive, estou de férias nesses dias.
e graças a Deus. Então, sou casado com a Rosângela desde 86, agora vai fazer 35 anos, né? A gente vai fazer agora em novembro, de casamento, e nós temos 2 filhas, a Mariana, a mais velha, e a Ana Luísa, a mais nova, né? E nós moramos aqui em Serra Negra, uma cidade gostosa, bem Serra Negra, oh, que beleza, hein? Cidade muito boa, tranquila, né? Então, é isso que eu faço, né? Eu sou bancário, certo. é isso. E onde você nasceu? Em que cidade, né? E em que ano você nasceu? Homem não tem problema de fazer essa pergunta. Não tem problema, pode fazer à vontade. Aliás, eu nasci em 64, na cidade de Tambaú. Então, vocês vão ver que moço novo, né? Bonito, jovem ainda, né? Aliás, um dos seus sobrenomes está ligado com essa cidade, né? Exatamente. O meu segundo nome, eu sou Mauro Donizete, né? Donizete é meu segundo nome, e eu entendo que foi em homenagem ao padre Donizete, que era o padroeiro, que é até hoje, né? Tem muito até Maria conhecido lá. muito conhecido lá em Tambaú, né? Tambaú. O Brasil inteiro conhece, né? Então, eu nasci em eu Tambaú. pensei que você tinha nascido em Mococa, então você nasceu em Tambaú. Não. Eu fui criado em Mococa, né? Por isso esse jeitão mineiro, né? Mineiro, o pastor já está acostumado já com os mineiros, né? É verdade. É verdade, Verdade, né? Então, Mauro, fala um pouquinho, então, sobre os seus pais, né? Sim. Antes de falar sobre a sua infância, fala um pouquinho sobre seu pai, sua mãe. Perfeito. Então, a minha mãe, quando eu nasci, ela tinha mais ou menos uns 17 anos. Ela me deu a luz solteira ainda, e meu pai, até os meus 30 e poucos anos, eu não havia conhecido ainda, né? E não convivi com ele, né? Convivi com a minha mãe, mas pouco tempo também, né? E ela, depois que me deu a luz, foi morar com um outro homem. Então, meu nome é Mauro Donizete de Santana, justamente por causa desse segundo homem, que viveu com ela uns 2 anos, um senhor já, na época, já mais velho, de uns 60 e poucos anos, e eles viveram uns 2 anos, e nesse tempo ele me registrou no nome dele, por isso que eu tenho o sobrenome Santana, tá? Então é isso, meus pais, essa é a história principal, né? Meu início, na verdade, né? Agora, Donizete, não deixa de Pode ser. dizer Donizete, né? Mas, ô Mauro, Sim. agora eu queria que você falasse um pouco sobre a sua infância, porque talvez, e essa é a função, sabe, Mauro, do nosso programa, porque às vezes as pessoas elas viveram uma situação muito difícil ou estão vivendo e acham que não tem jeito para elas. Elas nasceram tortas e vão morrer tortas, como diz aquele ditado, né? Então, a gente queria que você falasse um pouco sobre a sua infância. Você teve traumas na infância? Fale um pouquinho como é que foi a sua infância. Então, eu nasci em 64, daí minha mãe, depois de 2 anos, mudou-se para Mococa. Ela mudou-se ali para quem conhece Mococa, né? A Rua José Bonifácio, 363, era o número lá. Nunca mais esqueci o número da minha casa, onde eu morei. Minha mãe morou ali, naquela casa, por uns 3 anos, e me levou junto com ela. A minha mãe viveu uma vida na prostituição, naquele tempo, em Mococa. Então, eu vim pequenininho, fui, né, pequenininho para Mococa, e a gente morou naquela casa. Depois de uns 3 anos, mais ou menos, aí eu tinha 5 anos, quando a minha mãe conheceu um homem da cidade de Mococa, que ia ali ter relações com ela, se apaixonou por ela. E daí ele certamente fez uma proposta para ela, disse: Ana, eu quero tirar você dessa vida aqui, vão embora comigo. E os dois foram embora, se juntaram, mas não me levaram. Eu não sei se porque a cidade na época era bem pequena e havia uma pressão muito grande, ele era de uma família boa da sociedade, e eles decidiram que eu não fosse. E eu realmente não fui. A dona Maria, dona da casa, a dona Maria assumiu minha guarda,
desde pequenininho, então, e a minha mãe se foi, e eu fui crescendo ali dentro. Então, a infância foi bem complicada. Então, se alguém acha que tem traumas, compare aí com a minha vida aí, né? Para você ver se você tem razão de reclamar de alguma coisa, né? E olha só, eu me lembro que a gente dormia, a minha madrasta, para me proteger das pessoas que iam ali na casa, para me proteger, a gente dormia no mesmo quarto, na mesma cama. Ela, um gigolô que vivia às custas dela, e eu, os três. E, gente, olha, não foi brincadeira. Eu acordava no meio da noite com alguém tendo relação sexual do meu lado. Não foi uma, não foi duas, não foram 3 vezes, foram muitas as vezes, né? Eu conto muito isso porque isso realmente, se alguma coisa que poderia ter me deixado um trauma para o resto da vida foi essa questão, né? As pessoas tinham relação do meu lado, eu não queria ouvir aquilo, eu não queria ver, eu não queria perceber aquilo que estava acontecendo do meu lado, e eu vi isso muitas vezes, né? Sem contar que também, muitas vezes, alguém ficava ali para cuidar de mim, porque as mulheres, juntamente com a minha madrasta, saíam para algum evento na cidade, um circo que trazia uma dupla sertaneja, então elas queriam ver aquela dupla sertaneja, e daí saíam, e uma moça, uma vizinha, ficava cuidando de mim, né, uma mocinha. E às vezes eu dormia e eu acordava no sofá da sala, quando eu ia ver a casa escura, eu entrava no quarto, quem que eu via? Aquela mocinha com alguém tendo relação sexual, né? E fora que à noite também eu acordava com o barulho das mulheres e dos homens na sala, né? E as pessoas ali, aquelas cenas todas, bebida, mulheres, homens, pessoas da própria sociedade mococa, iam ali para ter relações com as mulheres, não eram pessoas que tinham problema no lar, e então essas pessoas iam ali extravasar sua vida sexual, né? E eu não entendia nada, eu passava pela sala, via tudo aquilo, ia para a cozinha, via outras mulheres e outros homens sentados à mesa da cozinha, e via minha madrasta junto, bebendo, e ia ao banheiro, né? Porque o banheiro ficava do lado de fora, aquelas casas antigas, que o banheiro era do lado de fora, e eu voltava, via cenas tudo de novo, às vezes via as mulheres indo para o quarto com os homens, e às vezes sobrava um homem, quem ia para o quarto com ele? E, lamentavelmente, eu via a minha própria madrasta ir para o quarto com um homem, porque não tinha outra pessoa, outra mulher para ir. Isso, eu via aquilo, não entendia, né? Mas com o tempo isso foi me machucando, eu fui crescendo, aprendendo a amar aquela senhora, né, que cuidava de mim como mãe. Você E eu tinha via, quantos anos nessa eu tinha época? 5, 6, 7 anos, até os 8 anos. Então, eu fui vendo tudo isso até os 8 anos, 9 anos. E daí, acho que chegou mais ou menos, eu não me lembro bem, mas 8, 9 anos, eu já era crescidinho, então eu já dormia numa cama, aos pés daquela cama que eu dormia antes. Então, eu via coisas horríveis, né? Às vezes, a minha própria madrasta, né? Um espírito falando que ia levar ela embora, sabe? Ela bêbada, falava aquilo, eu chorava, e aconteceu isso comigo, coisas horríveis, assim, né? Então, foi difícil, foi muito difícil. Eu me lembro que, ainda criança, a minha madrasta caía, então ali havia muita briga. Eu lembro uma vez de uma briga, eu era criança, dormia na mesma cama ainda, um sujeito lá do Nordeste, quando as barragens de Euclides da Cunha e também a Limoeiro, elas se romperam e houve uma enchente muito forte, e a Camargo Correia, aquela, né, empreiteira, a CBPO, trouxe muitos trabalhadores, os peões, né, do Nordeste, pessoal de todo lugar para trabalhar, para poder reconstruir a barragem. E a minha casa, então, ficava cheio desse pessoal que ia ali passar tempo, né, curtir a vida ali com as mulheres, e um deles se engraçou lá com a minha madrasta, e esse homem ficou ali como vivendo às custas dela um bom tempo, e esse, então, era uma das pessoas que dormiam com a gente ali, naquele quarto. E essa pessoa, o Manuel, né, ele um dia foi embora para o Nordeste ver a família dele, e uma outra pessoa veio e começou a dormir com a gente. Foi uma coisa impressionante. Havia essas trocas, assim, fáceis ali, né, uma zona, né, era horrível, né.
havia muita tristeza, né, por parte da minha madrasta. É muito triste, uma vida muito triste, né? Não entendo como que existe alguém no Congresso Nacional querendo aprovar prostituição, né? Teria que se perguntar para esses deputados se ele gostaria que fosse fichado se a mãe dele ou a madrasta, desculpa a expressão, né, porque isso me dói no coração só de pensar, a mãe dele ou a filha dele, se ela quer que a gente assine a carteira dela num lugar desse aí, né? Porque ele não passou por isso, né? Isso foi só um parênteses, né, para entender como uma criança passa por isso aí, né? Bom, daí na infância ainda, tudo isso foi muito duro para mim, né? E eu me lembro que nesse dia aí, nesses dias que o Manuel foi para o Nordeste, o paraguaio chegou e começou a viver e dormir com a gente na mesma cama. E numa noite, o Manuel voltou, bateu na janela e gritava lá de fora, sou eu, Manuel, e minha madrasta, como se nunca tivesse ouvido o som da voz dele no ouvido, falou, não, a casa já está fechada, as mulheres já estão dormindo, volta amanhã. E, pasmem, o Manuel voltou mesmo no dia seguinte. O Manuel voltou, a casa estava aberta, as mulheres estavam limpando a casa, né? Ele foi à cozinha, abriu o guarda-louça, onde a minha mãe guardava uma faca para cortar carne, uma faca de ponta, pegou essa faca, ficou atrás da porta, esperando a gente abrir o quarto. Quando a minha madrasta abriu a porta do quarto, o Manuel saltou para dentro do quarto, dando facada para todo lado. Me lembro que a minha mãe e a minha madrasta, né, segurou a faca, e aí ele puxou, cortou fundo os dedos dela. E aí, gente, foi 10 segundos, não foi mais do que isso. Eu sei que foi uma bagunça, um barulho, aquela gritaria, os piores palavrões que vocês podem imaginar em 10 segundos. E uma guerra, uma luta, a cama estraçalhou e eu fui jogado para o canto do outro lado. E eu caí, né? E ouvindo aquele barulho, isso me causou na época, um trauma enorme também, né? Trauma de infância. Uma briga na minha frente, eu poderia ter sido esfaqueado ali naquele momento, mas graças a Deus não fui. E no saldo final, depois daqueles 10 segundos, o Manuel desapareceu. Até hoje, a gente não sabe o paradeiro desse cara, né, do Manuel. Mas o paraguaio ficou com pequenos furos na garganta, assim, só não furou mais fundo porque ele não era um cara muito forte, né? Dava o dobro de tamanho daquele Manuel, né? E a minha madrasta, então, com os dedos cortados e eu com uma cicatriz, né, na mente, né, no coração, por causa dessa cena toda, sabe? A porta, aquelas portas de 2 folhas, né? Quebrou tudo, né? Gente, foi horrível. Foi assim, essas coisas me marcaram muito. Uma vez a minha madrasta caiu, quebrou o braço, e eu já era mais grandinho, tive que ajudava ela a cuidar daquele braço. Imagina eu criança, quer dizer, não havia um pai. E isso foi me trazendo muita revolta, né? Eu fui crescendo com revolta, sentimento de inferioridade muito grande. Eu jamais pensava, eu vou fazer uma faculdade, será que um dia eu vou estudar, será que um dia eu vou poder ser alguém? Não, eu não pensava nada disso, eu vivia... Que esperança pode ter uma criança dessa, na verdade? É que pode um filho de uma prostituta ter um futuro, sabe? Jamais eu pensava nada da minha vida, do que eu sou hoje, né? E foi assim a infância, pastor, foi realmente complicado, viu? Foi muito difícil, a gente vegeta, né, nessa situação, né? A gente é fruto ali do local, fruto das circunstâncias, né? Exposto, porque o que acontecia? Aí a gente, como era moleque, ficava muito solto, então a gente andava por ali, então os maiores abusavam da gente, né? E também, quando a gente crescia um pouquinho, a gente também abusava dos outros, sexualmente falando, né? Então havia muito isso, né? Acontecia, coisas chatas que não dá nem para falar aqui, porque são detalhes, né? Mas para vocês saberem que isso existiu, isso aconteceu comigo na minha infância, né? Eu tinha Agora, tudo para estar na cadeia hoje, né? verdade. Ou morto, né? Agora, Mauro, uma infância difícil dessa, Sim. e aí chega a adolescência. A adolescência já é difícil para todo mundo, não é? É uma fase difícil. Todos nós passamos pela adolescência, é uma fase difícil. Agora, imagina para Sim. quem teve a infância que você teve. E aí, agora fala um pouquinho da sua adolescência. Agora você, 14, 15, 16 anos, como é que foi essa situação?
diante do que você estava vivendo? Tá. Então, aí a adolescência, então, veio como consequência da infância, né? Eu não tinha liberdade, eu tinha libertinagem, né? Eu podia fazer o que eu quisesse, né? Eu estava, assim, solto. Imagine, então, quando eu entrei, percebi que eu era homem, né? Que existia sexo, né? Eu fui percebendo isso, descobri isso um dia quando eu fui ao banheiro, né? Falei, o que é isso, né? Todo adolescente descobre, né? E ali eu estava numa casa que vendia sexo. Então, vocês podem imaginar. E aí, então eu comecei a procurar isso como isso, se isso fosse a coisa mais importante da vida. Eu acho que foi uma coisa até animal da minha parte, né? Fui procurando as mulheres e tal, por fim acabei pegando doença, peguei gonorreia e ainda bem, graças a Deus que a AIDS ainda não tinha chegado no Brasil, né? A AIDS veio logo depois da minha adolescência, né? Então eu vivi assim, né, por procura de sexo e tudo mais. Bom, como a minha casa era uma casa aberta, qualquer um entrava e, como todo mundo sabe, o adolescente começa a fazer amizades, amigos, começa a juntar turma e tal. Eu saía muito, eu estava muito ali no bairro do Descanso, né, e eu fiz muitos amigos, e tinha uma turma de amigos meus que fumavam maconha, que mexiam com droga. Naquela época havia uma repressão muito forte da polícia, né? Hoje virou bagunça, né? Mas naquela época a polícia pegava firme e havia um controle rígido, apesar dos mais velhos, e usavam drogas, alguns, né? Então eu comecei a conhecer pessoas assim, meio que velado o negócio, meio disfarçadamente. Daí eu comecei a fumar, uns amigos iam na minha casa, daí eu comecei a beber, usava drogas de farmácia, na farmácia tinha drogas que você comprava e misturava com bebida, então eu comecei a fazer essas coisas, tomar picada na veia de umas drogas de farmácia. Por fim, um colega, né, um amigo de roda ali, né, de bebê e tal, falou, você já fumou maconha? Não sei o que, ó, vamos lá em casa. Aí eu fui na casa dele, foi a primeira vez que lá eu fumei maconha na casa dele, mas já tinha experimentado, assim, isso com esse amigo a primeira vez, mas teve uma primeira vez com uma pessoa da própria zona ali, da própria casa, uma prostituta que foi internada no hospício, de repente fui para ali, e eu me experimentei, falei, nossa, nunca mais eu quero saber desse negócio, mas, por fim, com esse meu amigo, eu comecei a usar umas coisas diferentes, não sei o quê, comecei a fumar maconha. E eu achava que eu nunca ia... isso viraria um hábito para mim, né? Mas virou um hábito. Tanto que virou um hábito... Ninguém acha que vai ficar escravo das acho que drogas. vai, exatamente. Mesmo porque a maconha traz uma dependência psicológica, né? E eu tinha um problema sério de personalidade, né? Minha personalidade era muito estragada, né? Eu era uma pessoa que ficava de nariz empinado o tempo todo, né? E ostentava e tal, saía aqui, ali, andava diferente, fumava, andava em turma e tal, brigava às vezes na rua, e tudo isso para ostentar, né? E de repente fui percebendo que eu era uma pessoa tremendamente vazia. Então, nessa época que foi pior para mim, porque eu fazia de tudo, eu acontecia, eu saía com as meninas, tinha uma certa facilidade, né, de arrumar namorada, arrumava, daí as meninas perguntavam, olha, como é que é o seu nome? Ah, é o Mauro, tá? Eu gostei de você, onde você mora? Pronto, zebrou. Zebrou, porque eu falava, eu moro na zona, minha mãe é a dona da casa, não ia dar, né? E realmente os pais dessas moças, certamente, eu falo, não, você está namorando com esse menino? Você sabe onde ele mora, quem é ele, tá? Maconheiro, não sei o quê. Isso me matava, me destruía, né? E até que eu queria um bom relacionamento com alguém, acho que, sabe, todo mundo quer e tal, né, mas não dava certo, né, e deu certo com uma menina lá, mas até que durou, mas depois também não deu certo, mas assim, a minha vida foi desse jeito, adolescência muito intensa, né, querer fazer, acontecer, como todo adolescente, né, por isso que muito adolescente morre, né, muito adolescente morre e muitos morrem no tráfico, né, e eu comecei a passar umas bolsas de fumo na cidade, com os caras que começaram a me aliciar e tal, né? E assim foi, fumando muito e tal, mexendo com droga, até que eu já não aguentava mais. Eu estava assim, meio chateado, desesperado, né? Bom, aí, não sei se o senhor quer me perguntar alguma coisa. Quanto tempo você usou droga? Você lembra quanto tempo chegou Eu não a me usar? lembro exatamente, mas eu acho que assim, quando a gente fala de droga, a gente tem que falar de tudo que é lícito e que é ilícito, né?
Eu me lembro que fumar cigarro, por exemplo, eu era pequenininho, eu já começava a fumar. Comecei a fumar e tal. E, e depois eu comecei a beber também, que era, em casa tinha à vontade, com os amigos na rua. E depois que vieram as drogas proibidas aí, e não tinha muito, não. Mais que tinha mais, era maconha. Até que eu queria, como adolescente, experimentar de tudo, né? E eu dou graças a Deus que não existia crack na época, porque se tivesse, eu teria me arrebentado, né? Mas, assim, havia em mim uma pessoa morta, né? Eu não tinha um espírito dentro de mim, né? Eu não era um cara que tinha... Eu não tinha caráter, né? Eu não tinha vida, não tinha propósito de vida. Eu vivia, assim, sem valores, não tinha valores nenhum. O valor era com os amigos, né? Aquelas coisas meio contratadas entre nós. Mas, assim, valores mesmo, era muito relativismo na minha vida, né? Aquilo que me desse prazer e que me fosse bom, me desse algum custo, um valor, né? Algum lucro, então isso era bom para mim, né? Então eu acabei ficando só no sexo e droga e curti a vida e tal, chateado porque minha mãe não estava, meu pai não sabia quem era. Eu queria, na verdade, era pegar meu pai, né, e apertar o pescoço dele, porque eu tinha um ódio tremendo, né? Porque eu pensava assim, como é que alguém pode dar à luz, né, ou trazer um filho ao mundo e depois Largar. não cuidar? Era uma tremenda de uma irresponsabilidade. Eu vejo isso até hoje, né? Então, eu acho que isso aí é também para as pessoas pensarem, né? E você, nessa época, você tinha algum sonho? O que você achava do seu futuro nessa época? Então, então, como eu achava assim, eu gostava muito de ler e tal, só que tudo que eu fazia acabava direcionando para o mal, né? Porque eu não achava, puxa, isso é bom, vou me casar. Ninguém me passava esses valores, né? Eu via algumas pessoas, família da minha irmã adotiva, a Rita, por exemplo, né? Eu via ali uma família e tal, mas, na verdade, o meu envolvimento era tão grande com a situação de vida que eu estava, droga, sexo e aquele vazio dentro, que eu não pensava em mais nada. Na verdade, eu queria curtir. Se eu pudesse ficar drogado o dia inteiro, eu ficaria, né? Eu ficaria. Como eu era adolescente, não tinha dinheiro, né? Moleque não tem dinheiro, então eu não conseguia. Então, aí, por isso que quando eu começaram a perceber que eu poderia vender uma droga e talvez comprar, mas isso ia acabar com a minha vida logo, né? Era o fim da picada, né? Seria o fim logo. Então, aí até os 17 anos eu fiquei nesse negócio, nesse enrolado, nessa coisa, né, nessa coisa horrível. Não havia sonho, não havia futuro. Não pensava nada disso, né? E Não você tinha. falou também da sua irmã adotiva. Alguém chegou a adotar você, então? Então, a dona Maria foi que me adotou, né? A dona da casa. A A dona dona da Maria, casa. ela, na vida prévia dela, antes de ter aquela casa de mulheres ali, assim, ela tinha uma vida, certamente houve uma traição no passado, alguma coisa que ela se separou do marido e essa separação, ela foi morar sozinha e tal, aí a casa dela ela era costureira, costurava bem, cozinhava bem, que virou uma pensão, que virou, costurava, que virou uma pensão, que virou zona, né? Então, daí que foi complicando a vida dela. Havia um mundo espiritual na casa era horrível, né? A situação espiritual era muito baixa, era assim, de coisas horríveis, macumba, era um negócio. Era horrível, a gente sentia esse peso enorme na casa, né? Por isso ninguém conseguia sair de nada. Era aquela escravidão ali, prostituição, droga, sexo, coisa, pessoas que se odiavam, brigas. Era como Era, se fosse uma cadeia, né? Estava todo mundo preso ali. é, exatamente, eu gosto daquele texto que na Bíblia que fala assim que a morte fazia sombra sobre as pessoas, né? Elas viviam sobre a sombra da morte. E exatamente isso que acontecia ali. Havia um espírito, uma coisa horrível sobre a gente que fazia sombra. Então a gente vivia naquele gelo, naquela sombra. E não tinha esperança, né, de um futuro melhor. Eu não conseguia vislumbrar isso, sinceramente, vislumbrava Uhum. isso. Então, aí sobre a minha madrasta, a minha irmã adotiva, né? Foi engraçado, porque ela teve tinha um problema sério de coração, e o médico, segundo me contaram, né,
os filhos dela, né, na época, que ela não podia ter filho. E aí o médico recomendou que ela não engravidasse, e nessa situação ela engravidou mais uma vez de uma filha mais nova, e daí aconteceu que ela ficou desesperada. E agora, o que vai acontecer? E aí ela foi visitar uma senhorinha, uma dona Maria, cabeça branca, cabelinho branquinho, uma senhora cristã, sabe, a pessoa que levava Deus muito a sério. Ela fazia salgadinho, a Rita gostava muito de salgadinho, né, essa minha irmã adotiva. E ela foi à casa da Dona Maria certa vez, e a Dona Maria contou a história, a situação dela, a tristeza, e a Dona Maria disse para ela: olha, Rita, filha, eu vou orar por você, Deus vai te abençoar, você vai ter essa criança, não faz isso não tira não, alguma coisa desse tipo, assim. Aconteceu uma conversa desse tipo, e ela realmente creu em Deus, confiou, e teve a criança, né, foi abençoado, mesmo um problema seríssimo, um risco enorme, né, de morte, né, nasceu a última filha dela, né, que hoje é até mulher, mulher que tem filho e tudo mais, né, e aí a Rita começou a levar Deus a sério. Eu me lembro de uma cena bem legal, assim, de ver a Rita na esquina ali do bar do Seu Lizinho, né, ali na Rua Zé Bonifácio, né, do Seu Lizinho Negro, tinha um bar ali, um pessoal da Assembleia de Deus, acho que da Assembleia, a Rita com a criança no colo, assim, ali participando daquela reunião, daquele culto ao ar livre, né, que os crentes faziam naquela época lá, né, já não se faz mais, né, parece, né, eu não vejo mais esse tipo de coisa na rua, né, lamentavelmente. Mas eu vi a minha irmã, ele falou: o que está acontecendo, né? E aí eu vi que a vida dela começou a dar uma guinada, né, coisas começaram a melhorar na vida deles lá, e ela se preocupou comigo, né, ela viu minha situação, se preocupou comigo, de vez em quando ela passava lá, falava: Maurinho, vamos para a igreja comigo. E eu me lembro, pastor, que ela me convidou, e um dia eu fui à igreja. E foi um negócio impressionante. Eu me lembro que eu sentei assim no banco, eu não sei se a Esmeralda tá ouvindo, né, tá assistindo o vídeo, né, mas a Esmeralda estava sentada assim no banco da igreja congregacional, onde o senhor é pastor hoje, né, tinha uns banquinhos velhos mesmo lá, e a gente sentou naqueles bancos carunchados lá, assim. A Esmeralda pegou um folheto daqueles antigos da Sociedade Bíblica do Brasil, lembra que tinha umas porções da Bíblia, e tinha João 14 escrito, e eu me lembro que ela me deu aquilo, e eu tinha fumado baseado naquele dia lá, e fui para a igreja com a minha irmã, e eu li aquele texto, pastor, eu comecei a chorar, eu não conseguia parar, eu comecei a soluçar, chorar, de soluçar, e eu não conseguia me conter, uma coisa impressionante. Quando eu choro mesmo, emocionado, eu choro desse jeito. E eu chorei naquele dia, mas não foi naquele dia que eu tomei uma decisão, não. O tempo passou, né? Posso contar essa parte já? Não sei se você vai perguntar mais alguma coisa. Eu ia falar exatamente disso, né? O que aconteceu na sua vida, porque a gente até aqui viu um menino que foi criado numa zona de baixo meretrício, né? Sem o pai, sem a mãe, sendo criada por uma mãe adotiva, não é? Que não tinha perspectiva de futuro. O que aconteceu na sua vida que foi assim um divisor de águas, né? Que mudou a sua história, porque o objetivo desse programa é exatamente mostrar às pessoas algo que pode mudar a nossa história. Então, a gente queria que você falasse um pouco o que aconteceu na sua vida que foi esse divisor de águas. Certo. Então, foi justamente nessa época aí que aconteceu algo maravilhoso comigo, né? Eu fui aquele dia lá na igreja, lá, mas eu, na verdade, eu queria fumar maconha só, e, né, Deus era um cara legal, e Deus era bom, mas meu negócio era sair com as mulheres, com as De meninas e repente, tinha fumar umas maconha. meninas bonitas na Nossa, mas igreja. tinha muita, poderia até ser, né? Mas assim, não, eu conhecia as meninas da igreja, né? E assim, não tinha um relacionamento com elas, né? Não conhecia elas assim, conhecia assim, sabia quem era, né? Algumas delas, a Gláucia, a Luziane, né? A própria Rosângela, que é a minha esposa hoje, né? Um dia eu mexi com ela na rua, falei: morena bonita, tá, mexi com ela assim, mas ela nem me dava
Não dava bola para mim Dava de jeito moral. nenhum. Não, 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 né? Jamais, né? Eu me lembro que tinha uma amiga dela que era apaixonadona em mim e tal, e ela falava, ah, lá o Maurizinho e tal. Aí um dia ela me viu, ela falou, ah, lá o Maurizinho, que você gosta dele lá, não sei o quê. Mas ela pensava assim, o rapaz é maconheiro, não sei o quê. Essa menina é doida, não sei o quê, não gostava desse rapaz, uma coisa assim, né? Bom, aí foi quando aconteceu um dia na casa da Rita, teve uma reunião, um culto doméstico, né? Aqueles cultos que a gente fazia, que o pessoal fazia no final, no meio da semana, daí fazia evangelização, ia lá, levava o violão, o pastor levava a Bíblia, ou outra pessoa levava a Bíblia, e então tinha um culto ali, né? As pessoas se conheciam, era realmente para as pessoas se conhecerem, era muito bom. E teve esse culto um dia à noite, eu não me lembro que dia que foi, já era mês de julho, e uma pessoa do grupo chegou em mim e falou, essa pessoa até já faleceu, a Madalena, e ela chegou em mim e falou, Mauro, eu quero estudar a Bíblia com você, eu quero estudar o Evangelho de João com você, você gostaria? O que você acha disso? E eu pensei assim, eu não tenho nada a perder, né? Mal não vai me fazer. E eu percebia nesse tempo, né, com esse negócio da Rita e a igreja, e me chamar, e outro dia eu fui numa igreja em São José do Rio Pardo, onde ela frequentava antes de frequentar a igreja congregacional, e eu percebia Deus me perseguindo com um amor dele muito grande, e eu sabia que ele, sabe, eu sentia esse amor, essa coisa, mas eu não queria decidir, e eu percebia assim que eu estava também preso naquela vida que eu estava levando, né? Aquilo era tudo para mim, né? E Deus era bom, mas a parte de mim, né? Eu, minha vida e ele legal, assim, né? E eu não tomava uma decisão, eu não fazia nada, eu só queria isso, era legal, mas eu Aliás, é comecei o que muita gente faz hoje, né? a ficar em cima do muro, né? Eu ficava em cima do muro e tal. Na verdade, igreja é legal, mas não para mim, assim, esse negócio mais. E começava a levar a vida desse jeito, e aquilo foi me doendo muito, porque eu percebia que Deus me amava. Eu sentia assim como se um olhar estivesse me olhando de longe. Eu não consigo explicar isso, sabe? Cada um tem a sua experiência, né? Essa foi a minha experiência. Eu senti que tinha um olhar que me olhava e que me perseguia que era diferente, uma luz muito forte, mas não consigo explicar isso. É coisa da gente mesmo, né? Nós e Deus. E por fim, pastor, ela me falou aquilo, eu falei, tá bom, então vamos, legal, quero estudar, sim, eu gostava de ler, né? Para mim ia fazer muito bem, eu achava, né? E de fato, foi o que aconteceu. Numa noite de julho de 1981, eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 57. Então, julho agora, né? Daqui 2 meses, né? 40 anos. Vai fazer 40 anos que isso aconteceu. E eu já quero adiantar para o senhor e para todos que estão me ouvindo que eu não me arrependo disso, do que me aconteceu depois, naquele dia. Naquele dia, naquela noite, frio, nós sentamos uma mesa que tinha na edícula do fundo, uma cozinha que tinha externa, onde a Rita fez para a gente muita feijoada, muita comida gostosa naquela época, quando a gente era adolescente, criança. Eu me lembro que eu sentei naquela mesa da cozinha e a Madalena abriu aquela Bíblia dela e olhou nos meus olhos e leu um texto da Bíblia. Ela leu João, 1 João 5, 11, 12. O texto que está aí na Bíblia diz assim, que o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. João fala isso lá. É um texto muito forte, dizendo que quem tem Jesus tem a vida eterna, quem não tem, lamentavelmente, né, jamais verá a vida eterna. Ela leu aquele texto, mas ela não precisou nem me explicar. Falou, Mauro, foram palavras muito rápidas naquele momento ali. Ela simplesmente disse, Mauro, você tem Jesus na sua vida. Ele está no seu coração, ele mora de fato mesmo no seu coração. Você tem certeza que ele está dentro de você. Pastor, né? Eu sabia plenamente, convictamente, né?
sem erro nenhum, eu podia dizer claramente que ele não morava no meu coração. Eu disse que ele perseguia a minha vida, né, que ele estava sempre demonstrando amor, ele estava me rodeando, me cercando, né, conduzindo a minha vida e pessoas, né, e meu namoro com a menina que eu gostava naquela época tinha acabado de acabar, tinha recebido uma cartinha dela dizendo, vamos dar um tempo e tal, e foi proposital, glória a Deus por isso, né, porque aí naquele momento eu senti que eu não podia me apegar a nada, né, nem a namorada, nem a droga, nem nada, foi um desafio maravilhoso para a minha vida, sabe, eu fui colocado na parede naquele dia, para perceber que eu precisava de algo mais que pudesse satisfazer o meu coração definitivamente, de uma vez por todas. Não é? Eu precisava de uma paz que viesse morar no meu coração, que jamais saísse de mim. Né? Eu precisava de valores, eu precisava de uma nova vida, da vida, na verdade, porque eu estava morto. Isso é um fato. Eu estava morto. E naquele momento que ela fez aquela pergunta, eu disse claramente, não, eu não tenho Jesus. Né? Eu sabia que não tinha. Ela falou, aí, então, ela muito sábia, me disse, Mauro, você gostaria que ele entrasse na tua vida? Você gostaria de entregar sua vida para ele? Você gostaria que ele te desse uma outra vida, uma vida que realmente vale a pena? Ela disse assim, você gostaria que ele escrevesse o seu nome no livro da vida? Porque eu já tinha até, acho que, ouvido falar dessa história de escrever o nome do livro da vida. Eu falei, puxa vida, eu que quero, porque eu não quero que escreva meu nome lá no inferno de jeito nenhum. Não é? E eu fiz sinceramente aquela decisão, sim, eu disse. E eu entendo que Deus mesmo moveu minha boca naquele momento, porque sinceramente eu percebia que aquilo tudo, e percebia que tinha uma força ali me dizendo, olha, é o melhor, é o melhor, é o melhor, né? E meu coração sentindo aquilo, não é uma voz dizendo, mas meu próprio coração sentindo que era a melhor decisão, e eu simplesmente disse sim, quero, sabe? Mas até minha boca foi movida para dizer isso, porque e naquele momento eu esqueci de droga, esqueci de tudo, porque eu fui colocado diante de uma pessoa, pela Madalena, que era uma pessoa que eu percebia que podia completar ou me tornar um homem completo, um homem verdadeiramente completo. Eu percebi isso. Eu fui percebendo, foi uma coisa impressionante. Eu nunca tinha sentido isso antes, sabe? E naquele momento eu disse sim. Ela falou, então, olha, eu vou fazer uma oração com você. E ele vai entrar na sua vida. Ele vai entrar na sua vida e vai te dar uma vida nova, algo que você nunca experimentou, alguma coisa assim. Eu não me lembro todas as palavras que a Madalena disse naquele dia, pastor. Mas, olha, fez uma diferença enorme. Eu estava, parece que, preparado mesmo para aquele momento. Glória a Deus, sabe? E naquele momento eu fechei os olhos. E orei. Todas as palavras, ela falou para mim assim, Mauro, repete a minha oração com sinceridade. Eu fiz isso. Eu fechei os olhos naquele momento e comecei a orar. Eu comecei a orar e falei as palavras que ela me mandou falar, e não me lembro mais quais eram, e eu entreguei minha vida para Jesus naquele dia. Foi naquele dia. Esse foi um momento crucial na minha vida, pastor. Não é? E naquele foi momento... o divisor de águas. Isso. Não é? Ele veio morar na minha vida. E eu me lembro que tem um texto na Bíblia que diz assim, olha, que quem me convence de que que eu sou filho de Deus é o Espírito de Deus. Naquele momento, ele veio morar na minha vida. E foi fantástico aquilo, porque eu comecei a sentir que a vida ali valia a pena. Falei, agora eu tomei uma decisão de uma coisa fantástica. Eu percebia que aquele negócio era um desafio para a minha vida que eu nunca tinha tido. Que nem droga nenhuma, nada. Sabe, um relacionamento com uma pessoa, nada era maior que aquilo, pastor. Sabe, eu percebi que era de verdade. Foi um negócio assim impressionante, não é? Não foi esse negócio de que a gente fala lá na igreja, pessoal, quem quer Jesus, levante a mão aí na igreja. Não era um negócio assim. Foi uma perseguição anterior. Não era uma coisa mecânica. Não, foi uma pessoa com uma coisa verdadeira. Foi um desafio ali para um adolescente de 17 anos, que já estava entrando na maioridade logo, que ele sabia que ia entrar para uma nova vida, uma coisa diferente.
Daí, então, foi o divisor de água, sabe? Aquele Mauro, velho, morreu aquele dia, né? E como diz a Bíblia, eu Aquele carrego... modo que não tinha esperança, que não tinha sonho, que não É, tinha futuro, é. Ele ficou sem futuro mesmo. renasceu. Não, aquele morreu, porque ele ficou sem futuro mesmo, e nasceu um novo homem. Isso que o senhor disse, renasceu, né? Na verdade, nasceu de novo, né? Isso que a Bíblia diz. Eu nasci de novo naquele dia, e foi realmente impressionante. Hoje eu tenho 40 anos, de fato, né? E me sinto novo. Eu tenho 57 de idade, né, de corpo, mas eu me sinto um menino, né, aprendendo tudo de novo, a vida, né? 40 anos, hoje me sinto jovem, sabe? Aprendendo coisas novas, porque, olha, o que aconteceu logo depois? A vida começou a tomar uma direção. A vida minha começou a tomar uma direção. Eu continuei morando naquela casa ali mais 2 semanas. Pastor, o tempo do senhor já está indo embora, está acabando aí já. Pode continuar? Não sei Vamos, se o senhor... vamos. Pode. Então, aí o que foi acontecendo? Aí a Madalena me deu uma Bíblia, o pessoal que é do Rio de Janeiro lembra, não sei se o senhor teve, quando o Billy Graham foi pregar lá no Rio de Janeiro, né? Maracanã. Eles distribuíram um monte de Novos Testamentos na linguagem de hoje, não foi? E a Isso. Madalena me entregou um daqueles, pastor, na mão, naquele dia. Falou, toca para você não tem Bíblia, tal. Eu comecei a devorar aquele negócio. Aquilo parecia que pulava das páginas para mim, sabe? Aquelas palavras fluíam na minha vida, sabe? Começou a alimentar esse novo homem, sabe? Começou a me alimentar, começou a me dar esperança. E eu comecei a ler textos na Bíblia, como aquele se eu não me engano, do capítulo 27 de Salmo, que diz assim: olha, se a tua mãe e o teu pai te desampararem, o Senhor te acolherá. Pastor, aquilo veio Glória a como... Deus. Glória a Deus. Aquilo veio como uma bomba no meu coração, porque eu sabia que minha mãe não sabia nem onde estava, meu pai não sabia nem quem era, né? Tinha um cara lá que um dia falou, eu sou teu pai, mas isso não era nada, né? Ele queria se fazer de meu pai. Olha que situação a minha. Agora Deus chegou no meu coração e disse assim, eu sou teu pai, eu vou cuidar de você. O teu pai e tua mãe podem te desamparar, mas eu te acolho. Pastor, aquilo começou a me renovar. Eu A comecei a Bíblia acreditar. chama isso de novidade de vida. É isso mesmo, cada dia uma coisa diferente. E naquele momento, aquilo parecia uma explosão de coisas, sabe? Foi uma explosão de coisas novas para mim. Eu comecei a sentir que a vida valia a pena, sabe? E que estudar valia a pena, que viver, que amar as pessoas valia a pena, porque eu só odiava. Na verdade, eu odiava a sociedade. No meu armário lá em casa, um dia depois eu abri que eu fui ver, eu desenhei 2 suásticas do lado de dentro do armário meu, onde eu guardava os livros, sabe? Eu tinha ódio das pessoas, sabe, eu tinha um ressentimento contra a sociedade, porque eu achava que a sociedade é que corrompe, né? Como diz Rousseau, né? Que é a sociedade que tinha me corrompido, que eu era fruto. Não, 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 não. Eu percebi que eu era um homem caído, que era um adolescente caído mesmo, como todo ser humano, e que precisava de Deus, sabe? E quando ele entrou na minha vida, eu percebi que realmente foi a solução para a minha vida. Ele é a única que poderia E, vir. Mauro, porque você tinha usado drogas. Sim. Depois desse encontro com Jesus, você teve alguma recaída? Chegou a balançar um pouco por causa Não, das drogas? Não. não, não. No seu Não, caso, você não eu teve. não tive, primeiro por um motivo, né? Talvez eu tivesse que ser internado, se eu tivesse usado cocaína, heroína, morfina, ou no crack, se existisse na época, certamente teria que ter sido internado na época, mas eu usava muita maconha, e maconha não traz dependência física, não adianta a gente falar que traz dependência física, que é mentira, né? Mas assim, eu tinha uma dependência muito grande, porque quem fuma maconha gosta de fumar maconha, e eu me escondia por trás daquilo. É A igual minha, cigarro, né? por trás, a minha personalidade ficava escondida naquilo ali, meu ressentimento, sabe, aquela coisa horrível da minha vida, como menino, sabe, a vida social minha, eu escondia atrás daquilo, né, e tinha uma vergonha muito grande, né, um sentimento de inferioridade muito grande. Então, quando eu fumava maconha, eu me escondia, mas quando acabava, pronto, eu era a mesma pessoa, né, é o mesmo Mauro, vazio, né, agora não, eu não precisava mais de nada, né, tanto que
um dia, ainda naquelas 2 semanas que eu morei ali naquela casa, porque depois a Rita me convidou para ir morar com os meninos lá, a gente é tudo praticamente da mesma idade, o Júlio é um ano mais novo que eu, mas o Eduardo é da mesma idade. Naquela época, a Rita me chamou para morar com eles, e realmente nós fizemos até o tiro de guerra junto, tinha três fardas penduradas, coturno, tudo lá, foi um negócio até engraçado, né? Mas foi um tempo Isso aí até eu ia perguntar agora, Sim. além da Madalena, quais foram as outras pessoas que te ajudaram nessa nova caminhada? Além Sim, da Madalena que sim. apresentou Jesus para você, né? Então, quando eu cheguei na igreja, né, eu fui o primeiro, depois veio o Júlio, depois veio o Eduardo, assim, quase que tudo na mesma época, mas eu fui o primeiro. As pessoas da igreja, pastor, me acolheram muito. Então, o papel da igreja na minha vida foi fantástico, sabe? Fundamental. Fundamental, e principalmente pela maneira que eu fui tratado, com um amor muito grande. A dona Enilda talvez está ouvindo essa live, né? E a família toda, eu não me canso de repetir, o amor com que eles me trataram, o senhor Nico, né? Que está vivo hoje no céu, né? Me tratou com muito amor, as pessoas da igreja, as filhas do seu Nico, todas bonitas, né? Até que a gente queria namorar ela. Principalmente porque as pessoas da sociedade chamavam você de um cara que Sim, não é o presta, é um Maurizinho, maconheiro, o né? Maurizinho lá da E zona, aí lá. você entra num lugar que as pessoas Pois te é, apoiam. isso mesmo. E aí eu vi lá, né? Vi as meninas bonitas e tudo mais, mas nunca elas começaram a tratavam a gente de maneira cristã. Isso que é o diferencial quando as pessoas levam Deus realmente a sério, Tá certo. né? Na igreja congregacional o pessoal leva muito a sério, não é oba-oba, sabe? É vida cristã, sabe? Vida na vida. E aí eles começaram, Maurinho, me trataram com amor, como filho, como irmão, sabe? Sabe, desinteresse, sabe? Foi maravilhoso. A igreja congregacional foi fundamental na minha vida cristã, meu crescimento, né? Ali me formei como homem, né? Casei ali, fui o primeiro, meu casamento foi o primeiro feito dentro do templo, né? Muito legal, foi o primeiro casamento na igreja, né? Então, E a Rosângela, que não te dava muita moral, caiu agora caiu na rede, né? Que benção, né? A Rosângela né, o amor da minha vida, a gente é casado aí né, todo esse tempo, né? E a gente tem comido muito saco de sal junto e a gente tem crescido muito no amor, na bondade de Deus, né? Cuidando das meninas, né? A gente não é pai perfeito, não, né? Mas assim, o amor de Deus está na nossa vida e no nosso relacionamento. Vocês podem ter certeza disso, né? Isso é o diferencial muito grande na nossa vida, né? A gente vive em paz, e a gente só quem convive com a gente, conhece a gente, sabe, né, do que eu estou falando, né? então a E das igreja foi fundamental foi nessa isso, nova vida isso para para me você. transformar. Exatamente. Deus usou, né, como a palavra de Deus diz, né? Assim como com ferro se afia, assim os homens aprendem uns com os outros, né? E os irmãos da igreja foram fundamentais na minha vida, os homens para me mostrar qual que é o papel do homem de fato, e as mulheres, o que é uma mulher, né? O que é uma mulher de Deus. Isso é maravilhoso, sabe? Então eu aprendi a respeitar as mulheres e ser homem, né? E ser homem, assumir compromisso, assumir a minha responsabilidade no meu lar, confrontar as minhas filhas, e dizer de onde eu saí, sem vergonha nenhuma, sabe? E assumir o papel de ser um trabalhador, eu sabe? E daí, então, foi quando eu comecei a estudar, eu aprendi inglês, né? Quem sabe, todos sabem que eu fiz letras, e Chegou a depois ser passei professor de inglês. por mais de 15 anos, hoje eu falo inglês fluente, né? E depois veio o Banco do Brasil, eu fiz o concurso, passei, e depois no próprio banco eu fiz um MBA, tenho um MBA em negócios financeiros, eu sou gerente de conta, não é? Mas isso tudo, né, é só acréscimo, né? E Deus me deu, na verdade, vida. Se eu perder todas essas coisas, né? Isso eu gosto daquele que se perder bens, família, tudo, ainda assim
eu serei um homem completo em Cristo Jesus. É isso que me consola o coração, né? Amém. Porque naquele dia, quando eu me encontrar com meu Deus, né, pastor, vai estar só eu e ele, não é? Essa alma que está aqui dentro, nova, em folha, vai estar diante dele. É isso, né? Porque tudo vai acabar para todo mundo, né? Então, Mauro, você crê, Mauro, que o que aconteceu contigo, eu creio que há pessoas agora nos assistindo online, ao vivo, mas depois vai ficar gravado aqui nas redes sociais. Então, outras pessoas vão vão tomar conhecimento, vão assistir esse seu testemunho. Você crê que o que aconteceu contigo pode acontecer com outras pessoas hoje, né, que estejam numa situação igual ou parecida, sem nenhuma esperança, não é? Que não nasceram num lar desejável, né? De toda a situação difícil que você passou, porque às vezes as pessoas dizem assim, para mim não tem jeito, eu nasci numa situação muito difícil, não tem como superar isso, mas a gente vê que a tua história mostra exatamente o contrário, que houve um poder sobrenatural que Sim. fez diferença na sua vida. E eu queria, então, que você compartilhasse se você crê que isso seja possível hoje na vida de pessoas que talvez estejam vivendo situações parecidas com você. Certo. Eu digo isso sempre nas minhas palestras nas escolas, ou onde quer que eu fale. Eu vou repetir aqui, pastor. Olha, se isso que eu contei aqui, se aconteceu comigo, né? O filho de uma prostituta na época, né? Minha mãe viveu como prostituta naquela época, e depois eu fiquei naquela vida. Se isso aconteceu comigo, alguém que foi criado ali na zona e tal, se Deus mudou e Ele pôde mudar a minha vida, por que não pode acontecer na sua vida? Não é? Por que Ele não pode transformar a sua? Ele pode transformar a sua vida, né? Ele pode transformar a vida de você que está me ouvindo. Ele pode te dar uma nova vida. Você pode ser uma pessoa completa. Talvez você hoje está chateado porque você foi abandonado pelo esposo ou pela esposa. Você talvez perdeu o emprego com esses tempos difíceis. Talvez você está assim chateado consigo mesmo. Você mesmo acha que você não tem solução, não é? Porque você já está tão afundado numa escravidão por droga ou qualquer outro tipo de coisa que seja. Ou talvez até escravizado mesmo por alguém, né? Escravizado por outros que estão explorando você. Eu quero dizer para você que há esperança para você. Né? Há esperança para todo que está ferido, todo que está magoado, mas você precisa abrir seu coração. Permita que o Senhor, que o Espírito dele fale ao seu coração, abra seu coração. Há pessoas, se o pastor abriu esse canal, né? Começou esse canal porque ele crê que você ouviria isso hoje. Eu também creio que você teve hoje essa oportunidade para você entregar sua vida para ele. Talvez você ache que você está praticando uma religião e que essa religião seja a solução para a sua vida. Eu quero dizer para você, a solução para a sua vida é uma pessoa, ele tem nome, o nome dele é Jesus. Ele ama você, ele entregou a vida dele naquela cruz para que você tivesse vida. E vida em abundância, não é vidinha, não, é vida eterna, vida plena. Você sabe para onde está indo. Você tem, você pode ter a mão dele do seu lado, não importa a situação, como esteja a sua situação hoje. Eu quero dizer para você, não tome decisão precipitada, sabe? Acabar com a sua vida, isso é tolice, não faça isso, porque Deus ama muito você. Jesus pagou um preço muito grande para que a sua alma, que é preciosa para ele, voltasse para ele. Não faça isso, não. Olha, faça como eu fiz. Abra o seu... Agora, nesse momento aí, não sei se o pastor vai fazer um apelo ou não, mas, olha, você está tendo a oportunidade de fazer uma oração, de entregar sua vida para ele, para sua vida tomar uma nova direção, não é? Essa é a tua oportunidade, não deixe escapar, não é? Eu não deixei escapar, olha, hoje eu estou feliz, eu tenho uma família, eu tenho um nome de Jesus comigo, sabe? Eu não tenho mais aqueles traumas antigos. Se você quer acabar com esses traumas seus,
desesperança sua. O serviço foi completo, né? É completo na sua vida. Ele pode fazer na sua vida, fez na minha, fez de várias outras pessoas. Então, abra seu coração para ele. Abra, não seja orgulhoso, não. Abra seu coração, sabe? Ele vai te ajudar a perdoar pessoas, sabe? Ele me ajudou a perdoar a minha mãe, sabe? A perdoar pessoas que me ofenderam, sabe? Até hoje eu tenho aprendido isso, em 40 anos vivendo com ele, sabe? Ele me fala, não, filho, olha, não é por aí. Ele tem me guiado nessa vida nova, sabe? Perdoar pessoas, amar pessoas, respeitar crianças, sabe? Que eu desrespeitava. Olha, se eu olhar para o passado, só tem tristeza de 40 anos antes dos meus 17, só tristeza, abuso sexual, sabe? Não, mas isso tudo já, sabe? Eu posso olhar para frente, tá? Alguém pode dizer assim para você, não, mas agora que você fez tudo isso, até hoje você está velho, você agora quer dar uma de crentinha aí, você quer abrir seu coração para Jesus e acabar, não, eu não vou perdoar você. Não, você vai ser perdoado por Deus, Deus vai escrever uma nova história na sua vida, pode mudar sim, né? Talvez você encheu a cara de cachaça até hoje, você está velho, com 40, 50, 60 anos, você acha que, como é que eu vou arrumar um emprego agora, olha como é que eu estou acabado. Não, Jesus pode mudar a sua vida, pode crer nisso que eu estou te falando, ele vai mudar a sua vida, eu creio nisso, falo de todo o meu coração para você. Olha, o pastor sabe disso, que eu não me exporia aqui, não é para que eu gastaria aqui as minhas férias, né, uma tarde de férias gostosa dessa, né, poderia estar curtindo em outro lugar, não, porque eu sei que isso vale a pena. Então eu estou aqui de todo o coração para dizer para você, entrega a sua vida para Jesus. Pode entregar que ele vai mudar a sua vida completamente. É verdade isso. Ok, pastor? Essa é a minha mensagem que eu quero deixar. Então, Mauro, você é um exemplo vivo do poder transformador de Jesus. Né? Uma coisa é a gente falar e outra coisa é dizer, está aqui a minha vida, né? E há várias pessoas que conhecem você, né? E sabem do seu testemunho, da veracidade de tudo o que você disse aqui. Então, você que nos assistiu, que nos acompanhou, ou que ainda vai nos acompanhar posteriormente, já gravado, que você possa refletir. Está aí alguém que tinha tudo para já ter morrido, se tornado uma pessoa do crime, uma pessoa do tráfico, né? Mas está aí um homem com faculdade, com MBA, funcionário do Banco do Brasil, professor de inglês, não é? Fala inglês. Veja quantas coisas, né, Deus acrescentou na vida do Mauro. Então, o nosso programa, o título dele é Transformando Vidas. E aí está o exemplo de uma vida transformada. Mauro, eu quero agradecer, né, pela sua entrevista, nós estamos chegando no final, e eu queria, então, deixar agora as suas considerações finais. Aquilo que você quiser falar agora, no final da entrevista, depois nós vamos encerrar. Certo. Então, eu gostaria de agradecer, né, por esse momento. Quero pedir perdão para todos que estão me ouvindo pelo início, né, complicado, mas espero que tenha valido a pena para todos. E pode, essa mensagem vai ficar aberta, né, pastor, para todos compartilharem, né? Sim, sim. Podem compartilhar com todas as pessoas, não tem problema, e não tem problema nenhum, tá? Não tem problema de vocês compartilharem, tá? Ok? Então, Deus abençoe a vocês. E espero que essa mensagem realmente transforme a sua vida, que Deus use essa mensagem, porque as pessoas às vezes dizem, né, Mauro, você é um herói. Não sou herói nenhum, eu sou um homem comum como qualquer outro, e sou o que sou pela graça de Deus. Foi a graça de Deus que me alcançou, e olha, se não tivesse acontecido aquilo que lá em julho de 81, eu tenho certeza que a minha vida não teria o futuro que tem, aliás, o presente que tenho hoje, e o futuro que terei, né? Graças a Deus por isso, né? Então, não
foi méritos meus nenhum. Eu declaro isso em nome de Jesus, com A tranquilidade. Ele toda a glória. Toda a glória, toda a honra. Eu não preciso, né, ostentar nada, porque se eu sei em quem tenho crido, né? E sei que eu mesmo não sou poderoso nada, não sou de nada, né? Porque se Ele não me sustentar, então a minha vida seria um fracasso enorme, né? E depender do homem é um fracasso enorme, né? Então eu dependo de Deus e espero que você realmente entregue a sua vida. E para aqueles que para aqueles aí que já entregaram a sua vida para Jesus, compartilhe sim, pode usar, não tem problema não tem problema nenhum, né, de você compartilhar a minha vida, o que Deus fez na minha vida, com pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Obrigado, Mauro. Então tá aí o nosso programa de hoje, a nossa entrevista, e eu quero lembrar um texto daquilo que o Mauro falou, de que ensinaram para ele, olha, faz essa oração. E a oração deve ter sido mais ou menos assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu não mereço nada de ti, mas eu quero te pedir que o Senhor me perdoe, que o Senhor entre na minha vida, transforme a minha vida pelo teu poder, como o Senhor transformou a vida do Mauro. Faça essa oração com sinceridade. Diga para ele, eu entrego a minha vida ao Senhor. Entra na minha vida e me faz uma nova criatura. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Eis que tudo se fez novo. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma boa noite e espero você na próxima quinta-feira, às 16 horas, com mais um testemunho. Fique com Deus e até a próxima quinta-feira.